O amor da vida, a melhor amiga, o filho preferido. Em todas as relações pessoais, de alguma forma bem infantil, parece que a gente busca o primeiro lugar no pódio do coração alheio. A gente quer ser a pessoa amada, a primeira escolha, a alma gêmea, a que entende o outro como ninguém. Não só na vida de casal, mas em todas as nossas vinculações afetivas, ainda vivemos uma ideia de amor muito pautada na posse, na exclusividade e na hierarquia. No TED Polyamory, Leon Fangord faz uma provocação. 1 a cada 2,4 casamentos termina em divórcio. Se você tivesse 46% de chances de cair ao viajar de avião, você entraria no avião ou não? Mas será que a questão é parar de viajar ou rever a rota? As pessoas querem mesmo abrir a relação ou elas estão sufocadas pelo pacote que a monogamia traz e que está muito conectado ao amor romântico? O amor está com dias contados ou o amor romântico está com dias contados? Eu gosto de entrar no avião, acredito que dá pra gente rever as rotas e mais uma vez, mais do que propor quantos parceiros a gente tem, eu quero que a gente possa conversar sobre como se relacionar com todos os nossos vínculos de afeto. Relembrando as frases das nossas avós, não é preciso jogar o bebê com a água no banho. A gente pode seguir monogâmico, repensando a construção política e social dela, pode querer abrir a relação e achar outros formatos. O convite que eu trago aqui é para que cada um de vocês possa rever as escolhas sobre os corpos, a sexualidade, os afetos, as rotinas e as dinâmicas de casal e de vinculação amorosa. E para conversar sobre essas novas formas possíveis de entender o afeto, eu tenho a muita honra de trazer agora presencialmente ao podcast Amores Possíveis a psicóloga e escritora Geni Nunes, autora do recém-lançado Descolonizando Afetos, que eu devorei e eu mais do que recomendo, que a gente possa sim viver experimentações sobre outras formas de amar. Geni, muito obrigada por estar aqui comigo. É uma honra poder falar de amores e afetos com você. Obrigada, meu bem. Agradeço muito. Estou muito feliz que a gente se encontrou pessoalmente agora. Agradeço pelo espaço. Acho que é um tema milenar, né? E eu penso que abrir essas palavras e falar sobre isso é algo que pode nos potencializar outros caminhos, como você bem trouxe. Eu queria começar falando sobre esse olhar do afeto colonizado para todas as relações. Porque eu penso que, em geral, a gente só pensa no casal, mas a posse, o ciúme, esse lugar de ser a primeira pessoa, tá desde a competição dos irmãos, né? Qual é o filho que você gosta mais? Ou a coisa do quem é sua melhor amiga? E as meninas colocam lá BFF, Best Friends Forever. O quanto essa ideia está colonizada e quais as implicações disso em todas as nossas relações pessoais e não só no par romântico? Eu penso que vários desses assuntos, assim, a gente acaba acreditando que sempre foi desse jeito e é assim para todo mundo, em qualquer lugar do planeta, né? Mas essa ideia de que só há uma vaga para ocupar esse lugar, né, de amor, de carinho, ela é recente aqui no nosso território, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, né, acho que esse exemplo que você traz das várias relações é muito, muito interessante para isso, de que um dos eixos dessa lógica de monocultura é a dificuldade de admitir a concomitância. Então a gente pode, por exemplo, gostar muito de fazer determinadas coisas com determinado amigo e outras tantas com outro. E algo que eu tenho trazido no meu trabalho assim é esse convite. É possível que a gente seja amado de maneira única sem que essa maneira única seja exclusiva. É possível, né, que haja concomitância de diferentes jeitos de amar não só diversas pessoas e relações, mas a mesma pessoa de várias formas. Isso é lindo. E te ouvindo falar, eu penso que ser amado de maneira única é um convite para a gente olhar mais a relação de você com a pessoa e menos a competição. Porque eu acho que talvez o que traz muito sofrimento em todas as relações eu tô olhando a maneira única como você me ama, mas eu já tô aqui com o olho no gato de, mas qual é a maneira única que a Geni ama Marcelo? Será que é mais única do que a minha? Será que é melhor?
E aí agora, né, estudando psicanálise, eu penso quanto tudo isso tem a ver com Édipo e a nossa dificuldade de lidar com a castração, de entender que a gente não vai ser tudo pro outro. E ao invés de elaborar isso e achar novas formas de lidar com a falta, a gente segue crianças grandes querendo buscar essa completude, voltando a querer ser Vossa Majestade o bebê pro meu marido, pra minha esposa, né, meu parceiro, parceira. Como é que a gente sai desse lugar da competição? Acho que essa cena que você traz em relação à psicanálise é muito profícua, né? É também uma das lentes que eu utilizo. E dentro dessas cenas, tem uma que eu me lembro agora, que é quando a criança tá brincando, né, com algum brinquedinho. E aí uma outra vê que ela tá interessada naquilo, e aí se interessa a partir do interesse do outro, né? Então tem uma dinâmica relacional no desejo em que parece que algo se torna relevante, interessante a partir do momento que outra pessoa se interessa por aquilo, né? Eu até lembrei de um filme que recentemente eu tive a alegria de fazer o debate, que é aquele da Marilyn Monroe, sabe? Sim. Que acho que em português ficou O Pecado Mora ao Lado, mas que tem uma cena que ela diz, né? Que ela tinha uma preferência de se relacionar com homens casados, porque era um contexto em que ela jamais seria pedida em casamento, né? Maravilhoso! E eu fico pensando também o quanto que essas dinâmicas de pensar alguém quer o que eu tenho, né? Às vezes até chega numa forma de paranoia, né? Eu tenho algo muito precioso que alguém quer roubar. E aí a gente coloca, às vezes, as pessoas numa posição quase que objetal ali, né? Nesse sentido primeiro da palavra. Porque se utiliza, né, isso para falar, sei lá, de roubar um carro, roubar um celular. Como que se rouba uma pessoa, né? Então, acho que entra nesses receios, nessas fantasias, né? De que eu tenho algo que o outro quer muito. A ideia da grama do vizinho, né? Então, acho que são jeitos de lidar com isso também que você trouxe no início, né? Que eu achei muito bonito. De que é muito importante a gente não resumir o amor ao amor romântico, né? E quando a gente fala de amor romântico, a gente não tá falando de um amor que tem ternura, carinho, coisa do tipo, né? Tá falando de um amor produzido, né, historicamente. Eu até lembro de uma das grandes referências desse amor romântico, que vem do livro do Platão, né, O Banquete. Essa ideia, então, de que as pessoas só seriam completas mediante o encontro dual ali, né? A tampa da panela e etc. E aí eu fico pensando que é justamente a partir dessa crença de que um amor verdadeiro é aquele que completa, que quando há outros desejos, outros interesses, a pergunta que retorna é o que falta em mim. E isso é muito doloroso, é muito, muito cruel mesmo, né? Da gente pensar que a nossa tarefa no mundo dá conta de responder ao desejo do outro, que às vezes nem ele próprio sabe qual é, né? É lindo. Isso você falou, me lembrou uma aluna. Eu faço uns grupos de acompanhamento emocional e uma delas um dia chegou muito angustiada porque ela falou, eu estava trabalhando na casa do meu namorado e aí ele começou a rir muito com os amigos. E eu pensei, ele não ri assim com as coisas que eu falo. Então ela ficou super incomodada e sentindo... A relação estava ótima, mas aquela noite ela pensou, será que a minha relação está em risco porque eu não sou tão divertida assim? Então a competição não é nem com outras mulheres, né? É com o desejo de se divertir com alguém. E eu vejo muito discurso assim também, no meu público tem muitas pessoas que já estão no segundo, terceiro casamento e daí começam a sair com pessoas que já têm filhos e tem um ressentimento do tipo, mas só dá pra ver uma vez a cada 15 dias no fim de semana porque tem os filhos. Quer dizer, ao invés de pensar que bom, essa mulher e esse homem estão cuidando dos filhos dele, tem uma competição com a criança, né? O quanto descentralizar os afetos e rever esse conceito de prioridade absoluta é preciso, porque eu sinto que ainda tem esse lugar comum que a pessoa fala, não, mas se ele quisesse mesmo, ele teria cancelado tudo para te ver, como se o amor fosse uma reciprocidade de renúncias, o que é muito danoso para uma relação, né? E é um equívoco também achar que é sempre o mais bonito, o mais atraente, o mais inteligente que vai ser alvo do desejo.
Desejo é uma coisa complexa e que, inclusive, às vezes vai à contramão daquilo que se poderia esperar que é o mais bonito, o mais atraente, né? Então, eu fico pensando que isso tudo pode nos atravessar de alguma forma, e para mim a tarefa maior é pensar o jeito que nós podemos lidar com isso. Mais do que talvez eliminar isso tudo, porque é uma tarefa quase que impossível, dado o tanto de influência, tantos séculos, né, que a gente é perpetrado, né? Então eu fico pensando de que jeito lidar com isso. Para mim, uma das maneiras é através da arte. Porque através da arte a gente consegue brincar, rir de si mesmo, ou ter alguns contextos em que esse tipo de fantasia encontra espaço, mas você lembra, pode ser que num contexto erótico eu goste de me sentir entregue, posse do outro, ou numa posição de quem domina. Isso num campo sexual que é mediado aí por uma fantasia, pode ter uma vazão. Agora, isso se torna muito perigoso quando a gente começa a acreditar que a fantasia deve ser, de fato, um retrato da realidade e que, de fato, deve ser tudo muito hierárquico do ponto de vista das relações, do ponto de vista do direito ao trabalho, ao corpo, à sexualidade, né? Então, eu acho que tem uma frase também, né, que eu acho que volta muito para isso, que é: a proibição produz desejo. Só que nem todo desejo precisa vir da proibição, né? Então, eu acho que encontrar ferramentas para lidar com isso de maneira que não seja tão destrutivo consigo e com o outro, né? Pensando na proibição, eu vejo muitos casais angustiados, porque a gente já está entendendo que a maioria das pessoas trai. Inclusive tem um dado no TED da Esther Perel, do Repensando a Infidelidade, que ela fala assim: 95% das pessoas diz que é um absurdo que o parceiro minta sobre estar tendo um caso. Mas os mesmos 95% dizem que mentiriam se estivessem tendo um caso. Então, assim, como é que a gente faz para lidar com a traição de uma forma menos hipócrita? Porque acho que eu vejo as pessoas muito perdidas nisso, o que eu faço? Eu abro a relação, só que eu não estou dando conta. Eu entendo conceitualmente que é interessante, mas aí, de repente, meu parceiro sai e fala que vai pro happy hour com os amigos. Eu fico, vai mesmo ou vai encontrar uma mulher? Porque o nosso combinado é não falar. Ou se o combinado é falar, você fica super enciumada, vai stalkear a pessoa que ela tá saindo, que ele tá saindo. Ou cria um milhão de regras, tem até aquele porta dos fundos da relação aberta que ele vai querendo, mas pode, irmão? Não pode. Mas se for seu irmão, mas se for meio irmão, pode? E à noite? Pode, mas se tiver nublado, já quase noite. Como trazer isso para a prática? Porque eu vejo que as pessoas estão abertas à teoria, mas estão muito perdidas na prática e ainda estão muito apegadas nesse lance da traição. Uma das fontes da minha pesquisa, né, são as cartas jesuíticas. E aí tem um trecho que me tocou muito nisso tudo, que um missionário dizia o seguinte sobre indígenas Guarani, né? Que era muito difícil implementar o dispositivo confessional, porque, abre aspas, esses índios, em seu natural, não acreditavam que pecavam e que, portanto, era desnecessária a confissão, né? Esse ponto eu acho muito interessante para pensar o contemporâneo também, porque fazer um exame dos valores que nos orientam no mundo é fundamental antes de pensar na sua aplicação. Então eu fico pensando o seguinte, né? A ideia de traição, a palavra traição é uma palavra polissêmica, né? Que pode ser usada em vários contextos, mas se a gente olha uma manchete, algo assim, de fulana traiu ciclano, rapidamente o imaginário popular já sabe a que se refere, que costuma ser em relação à quebra da exclusividade sexual, né? E aí eu fico pensando que o próprio jeito como a gente nomeia isso tudo é parte do problema, no sentido de que se tivesse essa manchete assim, né? Mulher adulta beija consensualmente outra mulher adulta e um terceiro adulto se incomoda com isso. Maravilhoso. Fica mais... se a gente retira do campo da moral, isso tudo se torna muito menos dramático, como se ensina que a gente lide com isso, né? Então esse é um ponto que eu busco trazer, assim. Há uma grande obsessão em relação à sexualidade alheia, herança, né, de todo esse processo colonial,
em que todos os acordos e combinados parecem girar em torno de um perigo. E esse perigo é a sexualidade, ela precisa ser prevista, antecipada. E aí a gente cai num paradoxo, porque prometer algo que você não viveu ainda é uma impossibilidade, né? E não é por uma questão necessariamente de mau caráter, mas porque o amanhã é um tempo que a gente mesmo não viveu, né? Então, acho que pensar de que jeito a gente pode se sentir amado, amparado, de que jeito que pode haver confiança, fidelidade, respeito, para além dessa obsessão com a sexualidade alheia, né? Você fala assim, quando falamos de ansiedade, falamos também de uma certa antecipação. Frantz Fanon, em Os Condenados da Terra, diz que o colonizado está sempre atento, porque, decifrando com dificuldade os múltiplos sinais do mundo colonial, já sabe se passou ou não do limite. Esse estado de alerta também aparece nas relações amorosas. E essa sensação de estar em perigo deixa de ser um delírio para se tornar um fato. E aí eu vejo o quanto a gente está sempre, também talvez, desgastando as nossas relações, porque a gente está vivendo nesse perigo do desejo do outro, que muitas vezes também é reflexo, né? Daí trazendo Freud de novo, muitas vezes tem um ciúme projetivo, porque é você que também está flertando com Pedro Henrique do seu RH, e aí quando o seu parceiro vai pro happy hour, você pensa, será que tem uma pessoa nova? Ah, vai viajar com os amigos da escola, o que vai acontecer? Isso tem muito a ver também, a gente sabe que a gente é um ser desejante, mas você fala, bom, eu tô me contendo, ou você se justifica porque você não está, e aí fica sempre nesse lugar de antecipar e prever essas catástrofes, e isso vira uma profecia autorrealizável e muitas vezes desgasta a relação. Perfeito. Como sair desse lugar para ter uma relação que seja mais construtiva e menos em estado de alerta? Acho que um ponto que você trouxe que me toca muito nisso é o cansaço também, né? Porque a vigília em relação a esse tipo de prática, às vezes ela começa a tomar até os sonhos. A pessoa acordada e dormindo não consegue se livrar desses pensamentos que martelam tanto, né? E aí, voltando a essa questão do perigo, o Michel Foucault, ele traz, né, várias técnicas e discute esse debate sobre dizer a verdade, né? Que verdade é essa e por que a sexualidade está tão centrada nisso tudo, né? Mas algo que ele traz que eu acho muito interessante é de que há jeitos da gente pensar no perigo. Então vamos supor que para as pessoas que estiverem nos escutando, a pior coisa que poderia acontecer é o seu companheiro, a sua parceira se apaixonar por outra pessoa ou ter desejo sexual por outras pessoas. Vamos supor que essa é a pior cena que pode acontecer. A gente pode pensar essa cena como um jeito de tentar se proteger e aí tentar impedir que o outro encontre as pessoas, tentar dar conta ali na realidade disso. Ou a gente pode fazer um exercício que é diferente, pensar o seguinte: olhar para essas cenas que a gente imagina que são as piores que pode nos acontecer e dizer para si mesmo, e se acontecer, eu continuo uma pessoa, eu continuo com as minhas características, com as minhas singularidades. Se isso acontecer, às vezes a parte catastrófica é muito mais da antecipação, né, do que de fato acontece, porque isso faz parte dos trânsitos da vida. E eu penso que a partir do momento em que a gente não paga o resgate desse tipo de chantagem emocional que às vezes a gente está posto, né? De pensar assim, ok, se isso acontecer, às vezes o fim do mundo é mais antes do que a sua imersão, né? E aí um outro ponto que eu também anotei do que você trouxe, né? É de que às vezes a gente usa a própria régua para colocar essa métrica no outro. Então a pessoa diz, não, mas eu realmente não tenho interesse sexual por outras pessoas. Ok, se a outra tiver, isso não faz dela nem melhor nem pior que você, né? As pessoas podem ter outras motivações e outras vontades, outros desejos que não os nossos. Então eu penso que a régua que a gente usa para si não precisa ser a régua que a gente valida a existência do outro e vice-versa, né? Então pode ser que uma pessoa esteja no momento de uma libido, por exemplo, mais aflorada e a outra não. E aí é um impasse, porque a ideia de casal, ela
é feita, né? Se a gente olha até para os textos bíblicos, tem trechos que dizem o seguinte, né? Que quando o marido e a mulher se casam, se tornam uma só carne. Então tem muito pouco espaço para que cada pessoa possa respeitar a sua singularidade, sem que o critério de igualdade da relação seja uma simetria para todo mundo, né? E Geni, eu tenho visto muitos casais tentando abrir a relação e falam, gente, deu tudo errado. Porque rolou ciúmes, porque tinham combinado de que só podia ser um encontro casual e uma das pessoas se apaixonou pela outra e daí larga o casamento. Eu também vi uma pesquisa que, mesmo em casais com relação aberta, os índices de traição seguem altos, porque no fim não é sobre você ter mais de um parceiro sexual, é sobre poder e mentira. Então, assim, tinha um combinado, sei lá, que não pode com gente conhecida, a pessoa vai lá e fica com alguém conhecido. Por que você vê que é tão difícil passar da teoria para a prática? E o que a gente poderia falar para pessoas que estão tentando pensar outros modelos de relação? Por onde começar e com que lidar também das próprias incoerências? A maioria das pessoas, a meu ver, se aproxima desse debate sobre outras relações a partir do vínculo afetivo sexual. Mas a gente pode olhar para essas discussões e debates e pensar todas as relações, né? Então, do ponto de vista da família, por exemplo, essa ideia de que se você me ama, não me faz sofrer, né? Que às vezes o pai e a mãe dizem, e que é um amor da obediência. Então, nem sempre o fato da gente estar sofrendo ou desconfortável com algo significa que o outro é mau, que cometeu uma violência. Pode ser que a gente esteja sofrendo porque uma tentativa nossa de manipulação não deu certo. Pode ser que o outro não quis ceder a uma demanda, né? Então, pensar em jeitos de acolher aquilo que a gente sofre, sem que a única saída para isso seja abdicar da autonomia afetivo-sexual, por exemplo, né? E aí, na minha experiência, né, dessa escuta clínica também, alguns dos acordos e combinados mais comuns que eu tenho visto, e aqui eu não vou dizer se essas pessoas são mono ou não mono, porque embora esses termos possam ser úteis para alguns contextos, em outros eu acho que eles não são tão relevantes assim, né? E nesses acordos e combinados, primeiro que às vezes tem essa questão, mas então relações não monogâmicas não tem nenhum tipo de acordo combinado, né? Eu penso que todo vínculo precisa de algum arranjo, né? A gente está ali negociando. A questão que me salta é por que todos os combinados e acordos precisam girar em torno, de novo, de antecipar a sexualidade do outro. Por que é que a gente aprendeu que é tão perigoso assim a sexualidade, que é algo tão sujo e tão perigoso mesmo, que precisa ser o tempo todo controlado, antecipado, né? Porque nesses acordos e combinados, eu vou citar alguns aqui, só pode sexo, mas não pode amor, né? Pode encontrar uma vez, mas não pode várias vezes. Pode ser com pessoas próximas ou com pessoas não próximas, enfim. Todos esses acordos, eles têm em comum uma tentativa de legislar ou de antecipar algo que não aconteceu. Então, tem até uma frase do Nietzsche que ele diz, né? O utilizar valores imutáveis para lidar com algo que é mutável é a receita para esse tipo de fracasso, né? Então, uma questão que eu queria trazer é justamente essa. Por que a gente precisa, e eu entendo como psicóloga, que muitos desses acordos e combinados surgem de uma insegurança ou de uma... Às vezes é a primeira vez na vida, né, que a pessoa está se relacionando de uma outra forma. Então, é uma tentativa de dar contorno, às vezes, a essas inseguranças. Mas o que eu percebo é que muitos desses acordos acabam reificando e, às vezes, até aprofundando algumas dessas inseguranças. Porque daí, e é até algo que as músicas trazem muito, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Não sabe? Muito não bom. Tem como saber, mas, né? Então eu fico pensando esse ponto, que tem a frase, o combinado não sai caro, né? Eu até trago um pouquinho isso no livro, de que combinar aquilo que a gente ainda não viveu, o amanhã que a gente ainda não vivenciou, muito provavelmente vai nos levar a esse ponto aí de desencontro, né? E aí eu acho que o desafio é esse, como que a gente faz laço, cuidado, afeto,
sem que o futuro seja o tempo todo a única maneira de dar esse contorno, né? Essa era até uma das partes que eu grifei do livro, porque eu sinto que a gente tem essa ideia de que uma vez combinado está combinado, né? E eu vejo que mesmo nas pessoas que são não mono, tem um recombinar o tempo inteiro. Então, pode ser que nesse momento teve um combinado e agora o contexto da vida mudou e a gente quer ajustar. Tem um lugar de manutenção da relação e dos acordos que, independente de ser mono ou não mono, a gente precisa fazer, mas ninguém ensinou a gente a rever rotas. E aí muitas vezes a gente está em papéis desgastados, que às vezes vão desde da dinâmica familiar mesmo. Eu sou a que busca na escola toda vez e agora não está dando para mim, e isso gera rusgas. Vamos conversar? Vamos reajustar? Ou combinamos que a relação está aberta, mas de repente a sua mulher está no puerpério e agora ela está super sensível. Talvez seja um momento que ela possa falar: vamos fechar agora? Não tô confortável. E parece que a gente já tem medo de conversar, de conversas difíceis uma vez, que dirá recombinar, né? E por não recombinar, as pessoas acabam infringindo as próprias regras e sentindo que elas estão sendo omissas. Perfeito. Como fazer para a gente ter um espaço de recombinar que seja mais fluido e menos assim, lá vem a DR? Essa situação que você trouxe do puerpério, eu acho que ela é muito importante mesmo para a gente olhar, porque há contextos da vida em que a gente vai estar com uma vulnerabilidade maior, uma demanda maior de cuidado, né? E eu penso que não utilizar valores morais nos ajuda a ver, inclusive, essas práticas de uma maneira mais ampla. Um exemplo que eu trago, né, é de que vamos supor que esse parceiro, dentro desse contexto heterossexual, com uma companheira nesse momento de puerpério, de fato cumpra o combinado de exclusividade sexual. Mas daí ele negligencia, por exemplo, todos os outros cuidados. Então, usar a sexualidade como critério de cuidado, de amparo, é até uma situação que eu trago aqui, né? Se esse parceiro não foi no motel encontrar alguma pessoa, mas foi jogar videogame, continua sendo um abandono desse cuidado. Então, se há uma grande questão moral em torno do motel e não há em relação ao videogame, a gente não consegue olhar para as práticas reais de cuidado e de presença que as pessoas podem ter, né? Então eu fico pensando que muitas pessoas se aproximam desse debate da não monogamia como uma tentativa, às vezes, de salvar a relação, quase como que um remendo, uma emergência de algo que parece estar declinando ali, né? E, a meu ver, tudo que a gente faz para tentar manter o outro, segurar o outro, sendo a não monogamia ou não, não costuma trazer muito brilho no olho, e é algo que eu sempre digo, assim, né? Que a gente possa se mover para as coisas que fazem sentido pra gente, em primeiro lugar. Porque aquilo nos movimenta, que aquilo nos instiga, porque aquilo nos inspira de alguma forma, e não por causa do outro, porque às vezes essas questões que aparecem nessa relação, elas já são bem anteriores a esse relacionamento e provavelmente serão posteriores também. Então é uma caminhada que eu digo que não é porque é singular que precisa ser individual. É preciso que a gente esteja em rede, em amparo. É preciso que a gente tenha a noção, né, de que a nossa saúde é sempre coletiva e a gente precisa mesmo dos outros, uns dos outros, né? Então acho que esse é um ponto, assim, né, de que a ideia de promessa, ela vem muito num contexto de quem faz promessa, o devoto, dá seus votos a essa ideia, e tem toda uma redoma religiosa também cristã nisso, em que aquele que quebra a promessa é alguém que deve ser punido por isso. E aí é algo que eu trago para esse campo das relações, de pensar o seguinte: antes de pensar um combinado, antes de pensar uma promessa, avalie a validade desse combinado e dessa promessa. Que combinado é esse, né? Ele expande a vida, expande a autonomia, ou ele é um jeito da gente tentar controlar o que não viveu ainda, né? Eu acho que é muito controlar. Esse ano eu entrevistei uma psicanalista, Silvia Bicudo, falando sobre fobia no amor,
E ela trouxe uma visão muito interessante que é, hoje na vida a gente efetivamente tem mais controle de coisas. Então, você pede uma compra da China e você consegue traquear como ela está vindo. Você entra num aplicativo de carro e você divide a sua corrida com alguém. Você, o diabético, tem um aplicativo no celular que ele vê o índice de glicemia real time. Então, eu sinto que tem quase que uma projeção também, de novo, meio infantil, de querer controlar o outro e uma inabilidade de lidar com o incontrolável, que a gente também está vivendo cada vez mais perto, né? Então, a gente acabou de sair de uma pandemia que surgiu do nada. Ninguém mais fica no mesmo emprego 40 anos. Esses contornos fixos, né? Os casamentos estão durando cada vez menos. Então, a gente tem uma ideia de controle individual cada vez maior, mas com um controle social menor. E aí, ao invés de aprender a lidar com o impermanente, a gente volta a tentar controlar o outro pelo individual. Ótimo. Como lidar com o não controle? Te ouvindo, eu fiquei lembrando muito de um debate que eu tenho estudado nos últimos anos, que é sobre o tempo mesmo, né? Eu acho que ele atravessa tudo isso que a gente está falando. E olhando, né, para essas referências históricas, a gente vai ver que, por exemplo, em Platão, o tempo, ele é a oposição da eternidade. Então, tudo aquilo que é verdadeiro deveria ser fixo, eterno e imutável. Ao passo que o tempo, ele seria inferior à eternidade, porque ele é fluido, porque ele se transforma e ele está em movimento, né? Então, a gente vai olhar para a sociedade dominante e ver que esses valores de fixidez, eternidade e imutabilidade orientam boa parte das práticas que a gente tem. E orientam também o jeito que a gente lida com isso quando algo quebra, vai por outro caminho, né? Então, algo que eu trago nesse sentido é de que uma relação que dura a vida toda, ela pode ter sido uma relação saudável ou não. Uma relação que dura uma semana, também por ter sido breve, não significa que ela tenha sido saudável. Então, nem sempre esse tempo vai ser um critério, né, para a gente estabelecer se algo valeu a pena ou não, se algo foi válido ou não, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, que há todo um discurso social de que se uma relação finaliza um determinado tipo de vínculo, aquela pessoa, e aí acho que há uma cobrança muito maior às mulheres, né? De que aquela relação fracassou, que não deu conta de ter sucesso naquilo, né? Então eu fico pensando que se a gente vive o tempo do instante com a mesma verdade que a gente acha que a eternidade deve ter, se durar um dia ou uma vida, é digno e é válido ao mesmo tempo, né? Então, pensar que aquilo que a gente não pode controlar não significa, no entanto, que a gente não possa ter jeitos de se fortalecer. E aí eu até brinco assim que é uma espécie de imunidade emocional, não no sentido da gente estar imune, mas algo como a vacina, por exemplo, né, com o vírus. Ela não nos cura, mas nos torna mais fortes caso em contato com o vírus, né, ele não nos seja tão invasivo. Então eu fico pensando, quais seriam essas nutrições emocionais, políticas, sociais que a gente pode ter para caso, e aí não é se, é quando, diante daquilo que frustra, daquilo que finaliza, que se transforma, isso possa ser vivido de uma maneira orgânica, como parte da vida, né? E aqui eu não falo da ausência da tristeza, da ausência da frustração, acho que isso também faz parte, né, desse caminho, mas a gente vê que esses discursos todos em relação à fixidez, imutabilidade e eternidade, eles desqualificam a vida, porque a vida é justamente o oposto disso. E não só eles desqualificam, como eles deixam a gente menos comprometido com o presente, né? Você falou do presente e do cuidado, até o exemplo do videogame, e eu pensei, quantas pessoas vivem relações muito abusivas e desgastadas no hoje, apegadas ao que a relação foi, né? Então você está deslocada para o passado ou achando que é só uma fase e que isso vai mudar, ou querendo manter essa estrutura familiar. Então a hora que você convida a gente a se comprometer no presente como você está cuidando dessa relação para ela ser boa hoje, e não como você está aguentando um inferno para depois padecer no paraíso, que de novo vem uma coisa bem cristã, né?
Isso que você trouxe, assim, né, de ficar pensando como já foi para se agarrar, né, também aparece como pode ser no futuro, né, então acho que ficam esses dois tempos como uma maneira de justificar algo que hoje não esteja tão saudável e potente, né. Eu até fiquei pensando, né, nessa pergunta, assim, né, e é uma pergunta muito desse contexto nietzschiano também, de que se essa vida que você vive agora se repetir eternamente, né, a ideia do eterno retorno, isso te dá alegria ou te dá pavor? Como uma hipótese do quanto que a gente, se caso aconteça da gente finalizar o nosso ciclo agora, se a gente estaria em débito consigo, com os outros. E esse débito que eu digo é no sentido de que mesmo os nossos erros, nossos descaminhos, se a gente apostou neles com uma autenticidade, eles também valem a pena, né? Então eu fico pensando que pensar nessa vida, que essa vida ela é toda marcada dentro desse discurso, né, colonial cristão, de que você precisa desejar uma vida futura, boa e maravilhosa, porque essa aqui seria terrível. Então toda a alegria, toda a dimensão de celebração da vida se torna um inimigo dessa vida futura, porque daí você já talvez fique balanceado de pensar, não, eu posso até querer outras vidas, mas gosto muito dessa, né? Então acho que pensar isso do que a gente está vivendo agora é um critério muito interessante para avaliar em tempo real aquilo que a gente está vivendo, né? E que outras formas de nutrição afetiva a gente poderia ter? Achei lindo esse conceito. Para aumentar essa nossa imunidade sem que a gente fique cínico. Porque eu vejo que a gente está quase que se blindando ao invés de se tornar mais forte, né? A gente está mais defendido. Sim. Eu fico pensando, né, que nesse contexto todo em que às vezes ter a tristeza, por exemplo, parece quase que um crime, né? Então você tem que estar alegre o tempo todo, essa ideia do sucesso, essa estética de uma existência em que as sombras, os silêncios, a tristeza parecem ser inimigos da vida e eles não são, né? Então eu fico pensando que nessas possibilidades de outras nutrições, a monocultura é o caminho só, né? Então é algo que na minha experiência como pesquisadora, como psicóloga, não sempre, mas muitas vezes quando se cria esse vínculo romântico, parece que o mundo todo deixa de existir, né? E aí as amizades se tornam plano B, os outros gostos, as outras vontades se tornam algo esquecido, né? E aí é até algo que às vezes as pessoas dizem, se essa relação terminar, minha vida acaba, né? Porque é como se tivesse aqui a vida, né? E você tem uma única coluna em que ela se sustenta. Se essa coluna não está posta, você desaba. Então pensar essas outras colunas, essas outras pontes de apoio é algo para que a gente siga não sem tristeza ou sem a possibilidade de angústia, mas amparado para que até essas vivências não sejam dignas, né? Então, eu falei no início da arte, né? Para mim, entra esse ponto agora, porque tanto a ciência hegemônica quanto a religião, elas têm em comum, né? Isso o professor Roberto Machado sempre dizia, tem em comum a busca pela verdade. Só que a arte, ela não tem essa busca necessariamente. A gente pode sentir, viver coisas, sabendo que elas vão além da mentira e da verdade, mas nos causam, nos inspiram, nos trazem caminhos criativos, né? Então, dentro do nosso povo, a arte não é um entretenimento, é um modo de vida. Então, a partir desse momento que a gente vê a arte como modo de vida, a gente consegue, por exemplo, em uma situação em que o ressentimento poderia tomar conta, rir de si mesmo, não se levar tão a sério, inclusive não levar tão a sério essas vozes, né, que às vezes nos dizem que o pior que pode acontecer é se a gente de repente desobedecer ou não seguir uma vida, né, em linha reta. O mestre bispo dizia muito isso, né, que tudo que é reto mente. Então, às vezes a gente vê em alguns espaços essa busca de encontrar por que aquela pessoa é diferente do ponto de vista da dissidência, né? E para mim é muito mais interessante pensar por que
o que aconteceu de errado no passado. Então, se a gente quiser colocar essa cena caricata, o que aconteceu de errado para que essa pessoa siga em linha reta, como milhões de outras pessoas numa monocultura que diz que você deve ser igual a todo mundo para ser saudável, né? Então, para mim, essa possibilidade da arte, ela entra também como esse amparo de si, da gente pensar, olha, talvez eu não saiba tanto assim o que eu vou desejar, ser e querer no amanhã, e tudo bem. E para a gente não querer que a relação siga em linha reta, né? Porque eu vejo que tem sempre uma tentativa de voltar para um gabarito, né? Então, mas antes a gente transava 3 vezes por semana, agora estamos uma semana sem transar. Ou antes ele me ligava todo dia e agora faz 3 dias que ele não liga. E qualquer oscilação vira o presságio do fim, e não uma oscilação que é comum à relação, né? Da gente poder entender que não vai ser uma crescente, não vai ser uma linha reta, da gente poder acolher as oscilações sem pensar, meu Deus do céu, né? Voltar para aquele perigo que a gente falou no começo da entrevista. E você falou da verdade, você trouxe algumas vezes a verdade aqui, e eu fico pensando, que verdade é essa que a gente espera do outro? E será que tudo precisa ser dito? Porque tem uma ode à transparência que às vezes eu sinto que chega a infringir a privacidade do outro, né? Eu quero que você me diga a verdade, eu quero que você fale tudo. Precisa? E que verdade é essa? Tem a frase, né? Conheça a verdade, ela te libertará. Mas eu penso que às vezes é o contrário, é ela que nos aprisiona. Nesse sentido, primeiro que você trouxe muito bem, né? De que verdade é essa, como então se o outro estaria disponível da sua própria verdade, e ele só não disponibiliza isso por uma questão de, sei lá, egoísmo, coisa do tipo, sendo que essa verdade não está disponível nem pra gente mesmo, muitas vezes, né? A outra questão é que é essa fantasia de que uma vez que eu saiba a verdade, eu ficarei bem. Isso não é verdadeiro, necessariamente. Nem um pouco. E aí, acho que isso que você traz também nesses roteiros, né? Há algo também nesses modelos fixos que predetermina algumas coisas. Uma delas é de que a posição de amante e de esposa, por exemplo, tem uma correspondência em que a amante estaria para o sexo e a esposa estaria para o amor. Então, ainda que haja esse desejo, né, de que tenha tudo ao mesmo tempo, os binarismos que organizam essa lógica, eles associam determinadas posições a alguns jogos. Então, a gente vai ver que, às vezes, nessa queda, por exemplo, do desejo sexual no vínculo, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu tô numa fase da vida em que eu tô com menos desejo mesmo, eu tô com menos libido, o que pode ser real. Só que em outros casos, a pessoa até tem desejo, mas não pela esposa, não pelo esposo. Isso nos mostra que há uma certa influência das próprias posições sociais que nos são vendidas como o final feliz, como a melhor coisa que pode acontecer, só que quando elas acontecem a gente vê que a parte mais bonita, às vezes, ou mais vibrante, foi aquela que não estava nesse final feliz, né? Então, acho que pensar também o quanto que essas posições fixas, elas enquadram o desejo, e o desejo enquadrado tem muita chance de que ele esmoreça, né? E você acha que é possível construir um novo casamento que faça mais sentido e que não seja esse final feliz que dura cada vez menos e que é cada vez menos infeliz? O que a gente pode começar a mudar para criar experimentações sobre outras formas de amar, como diz seu livro? Maravilha. Eu penso que isso já vem acontecendo, assim, essas transformações, a começar pelo tema monogamia, né? Porque, num primeiro momento, gamia, casamento. Então, era um termo usado para se referir a esse modo de se relacionar em que só se teria um casamento ao longo da vida, um único vínculo sexual. Tanto que se exigia a virgindade, né? Especialmente das mulheres. Então, hoje em dia, a maior parte das pessoas que se afirma monogâmica já teve mais de um vínculo afetivo sexual. Então, do ponto de vista literal do termo, elas já não seriam monogâmicas, porque seria um vínculo só a vida toda. Então, o que permaneceu, talvez, nessa atualização é de que a não concomitância segue sendo como o critério para definir a monogamia, né? Então, a pessoa pode ser monogâmica e ter tido, sei lá, vários namoros ao longo do ano, o que descaracterizaria, né, o mono,
mas ela não esteve ao mesmo tempo. E para mim, essas experimentações, elas giram muito nesse desafio de que jeito que a gente lida com o que é concomitante. Inclusive numa mesma relação, em que você tem raiva e tem desejo pela pessoa ao mesmo tempo, ou que você pode sentir estafa e saudade, ou que enquanto você sente ciúme, você sente tesão ao mesmo tempo. Então parece para mim que talvez o campo de renovação ou de uma outra possibilidade de se relacionar envolva a gente criar um repertório para lidar com aquilo que é paradoxal, concomitante, ambivalente, né? Acho que é uma tarefa grande, mas é uma tarefa muito iluminadora também da gente mesmo, né? Das nossas próprias sombras. E acho que é um convite a gente sair no Arte de Amar, do Erich Fromm. Ele fala que a gente fica tentando olhar o amor pela lógica aristotélica. Então é isso, se é A, não é B, se é B, não é A. E que a gente deveria ter um olhar mais oriental, que é uma mesma pessoa não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque a pessoa não é a mesma pessoa, o rio não é o mesmo rio. E que a gente pode ser A e B, e não ser A e não ser B. Você acha que lidar com essa concomitância, com a incoerência, é se permitir mais sentir e estar e menos querer entender a gente e as relações? Eu acho que é uma ótima chave, porque quando a gente afirma que a gente é algo, às vezes quando a vida nos mostra que de repente a gente sentiu de outra forma, quis outras coisas, isso retorna de maneira muito incisiva contra nós mesmos, né? Então a gente se sente às vezes uma impostora, uma fraude, porque a gente prometeu que ia ser de tal jeito e não foi, né? Então eu penso que esse é um norte, assim, né? De pensar como que a gente lida com aquilo que muda, com aquilo que se transforma, e a outra jeito de falar como que a gente vive, né? Porque é isso que faz a vida ser assim. E aí, pensando nessa concomitância também, né? Ela já nos atravessa. Então a gente vai ver que a quebra, por exemplo, de exclusividade sexual, ela não é uma exceção, né, no nosso contexto. Ela, em algumas pesquisas, chega a passar de 70%, né, dessa quebra. Então, essa concomitância já acontece. Só que ela acontece perpassada, às vezes, pelo encobrimento, pela culpa, pelo medo. Então, um convite que eu trago no meu trabalho é de pensar o seguinte: já que essas multiplicidades nos perpassam na vida, como que a gente lida com isso de uma outra forma, honrando também o nosso desejo, os nossos caminhos, nossas escolhas, né? Que são sempre parciais, claro, mas que a gente vai ver, até nos filmes e séries aparece, né? Ah, não, porque foi só sexo, você é que eu amo. Então, é um jeito de tentar restaurar a hierarquia, de dizer, isso é inferior àquilo que é superior. Só que daí, ao mesmo tempo, a gente vai ver uma frustração quando esse sexo, que seria tão inferior assim, não se apresenta naquilo que é o amor, né? Então, acho que essa conta, né, ela vai se expandindo, assim, né? Um ponto que eu queria trazer sobre isso também, às vezes pode parecer muito angustiante não ter uma garantia, né, do futuro, do que vai acontecer ou não, mas isso, para mim, volta para a ideia de um cultivo. O cultivo, né, das plantas, de si mesmo, ele precisa ser diário, porque mesmo os amores, eles têm um poema do Drummond que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim: se você me disse eu te amo ontem, como saberei hoje que você me ama, né? Então tem uma dimensão muito bonita também disso, que é da gente poder ter um reflorestamento aí dessas emoções, né? E poder repetir, ainda que não seja a repetição do mesmo, da gente poder lembrar que dá para viver de novo e amar de novo e de várias formas, inclusive a mesma pessoa, né, ao longo da vida. Isso é lindo. E é um convite, né, pra gente semear. Eu vejo que talvez a maior parte desses casais que eu conheço que tentaram abrir a relação e não deu certo, foi porque eles fizeram isso em momentos de crise e eles não cultivaram a relação presente. Eles acharam que estar investido numa nova história fora os faria melhor. E acho que pode fazer, se você se autorizar, desde que você siga cuidando daqui, né? E a gente esquece disso.
Porque você já está num momento de crise, aí você vai conhecer outras pessoas e você tá mais leve, elas também, e tudo são possibilidades. E aí o seu casamento fica cada vez com menos sentido. Então, talvez antes de abrir, perguntar o que a gente pode fazer para cuidar do que a gente tem aqui, né? Se ainda faz sentido, se a gente ainda quer cuidar. É algo também que eu lembro de novo dessa indústria cultural, né? Em que às vezes a relação já estava toda abalada e aí quando uma das pessoas se apaixona por uma outra, aí parece que foi culpa dessa situação, né? Sendo que já estava, né, com essa fragilidade anterior, né? Então eu fico pensando muito na importância mesmo de que a gente avalie aquela relação por ela mesma, né? Como você bem trouxe, sim. Então, esse medo, às vezes, de reconhecer que se transformou e o que a gente faz com isso, porque o fato de ter mudado não significa que mudou para pior ou para melhor, né? Então, olhar para isso e pensar, olha, do jeito que está agora é algo que faz sentido para mim, né? Se não fizer, é também uma maneira de honrar, né, o que foi vivido, se permitir outros caminhos, né? Então, é algo que eu acho que volta muito para essa questão. O outro ponto é a ideia de descarte, né? Porque a gente vai ver que em muitos casos, como não se admite essa concomitância, se você se apaixona por alguém, o único caminho é você ter que escolher uma pessoa ou outra, e esse não é o único caminho, né? Então, acho que olhar para essas histórias também e lembrar que não é porque a gente sente novos sentimentos por outras pessoas que necessariamente há um problema nessa relação anterior, né? Então, a gente vai ver muitas histórias em que se diz assim, não, porque se a pessoa está interessada por outras, é porque a relação anterior não estava dando conta, não estava interessante o suficiente, sendo que às vezes pode ser o contrário. É justamente porque a gente está num vínculo em que nos sentimos amadas, amparadas, que às vezes a gente tem a confiança de criar outros vínculos, sejam sexuais ou não, né? Então, às vezes é um sinal, não de que a relação deu errado ou que não foi o suficiente, mas o seu contrário. Geni, muito obrigada por estar aqui comigo. Para vocês que estão vendo e ouvindo a gente, que a gente pense essas outras formas de experimentar a relação, ouça esse podcast no repeat. Antes de você pensar na experiência sexual, pensa nessa experimentação do reflorestamento, de repactuar com a impermanência, de honrar o que foi. Se você fizer essas mudanças na sua relação, independente da quantidade de parceiros sexuais, o amor já vai ser mais possível e frutífero. Obrigada, amada. Muito obrigada.